Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Graças a Deus pela que estamos todos na paz do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus, hoje estamos no quarto dia da série que falamos acerca do cuidado de Deus sobre nossa vida. E hoje nós vamos estar lendo a palavra de Deus para a nossa reflexão de hoje no livro de Gênesis, capítulo de número 37. Aí a gente vai ler do 33 até o 34. Perdão, do 23 até o 34. Então, Gênesis, capítulo de número 37, no versículo de número 33 até o número 34. Amém? Que diz: E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-nas e lançaram-no na cova. Porém, a cova estava vazia, não havia água nela. Depois, assentaram-se a comer pão. E levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelita vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que mantemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vou ler aqui ainda o 27. Vinde e vendemos-nos a este ismaelita, e não seja nossa mão sobre ele, porque é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Graças a Deus. Então, essa palavra aqui, falando acerca de José. Graças a Deus. Hoje nós falamos um pouco sobre Abraão, e hoje, a gente vai estar falando sobre José. Porque através de Abraão, aí a gente sabe que Abraão teve Isaac. Depois de Isaac, Isaac teve Esaú e Jacó. Depois de Esaú e Jacó teve vários filhos e um deles foi José. Graças a Deus por isso. A gente vê que nessa linha do tempo que a gente vem fazendo desde o começo com Adão e Eva, em todo o tempo o Senhor Jesus tem levantado um povo para fazer a obra dele, para o nome dele ser glorificado. O Senhor Deus tem levantado um povo para guardar aqui na terra e para que o nome dele seja exaltado através da vida dessas pessoas. Porque a gente sabe que na vida deles aqui, dos personagens bíblicos, não era só na vida deles, mas de todos aqueles que estavam em volta. E Deus tinha negócio com várias pessoas também naquele tempo, porque na Bíblia tem os deles, Então aí é aqueles que nós tomamos como referência, sabendo que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, mas essas histórias desses personagens também nos impulsiona a obedecer a Deus e ver que Deus é real e fiel para cumprir tudo aquilo que tem prometido. Aqui a gente está vendo José também descendente de Abraão, graças a Deus, Porque vem ali de Isaac, Isaac gerou Jacó e Jacó gerou José, graças a Deus. E mais outros filhos, mas hoje aqui nós vamos estar falando acerca de José. Graças a Deus, esse menino abençoado, que a Bíblia fala que ele, com 17 anos, já apacentava as ovelhas do pai, junto com os irmãos, graças a Deus. Então a gente vê que José era um jovem ocupado. Bom que o jovem também se ocupe com as coisas de Deus, se ocupe com o trabalho, isso é importante, porque não pode andar à toa, Então a gente tem que ter nossas ocupações, graças a Deus por isso. E a Bíblia nos conta que Jacó amava José. Jacó amava José porque José era o filho da sua velhice. E os irmãos de José, eles tinham inveja de José, graças a Deus. Porque Jacó o amava, então os irmãos sentiam inveja dele. E a Bíblia nos conta que José, certo dia, deu essa túnica de 7 cores para ele, Graças a Deus. Então, a gente vê que pai, mãe, tem que tomar muito cuidado com essa área, Porque quando a gente tem um filho, tem que... E tem mais de um, no caso, eu acho que tem que tratar todos iguais para não acontecer essas questões de ciúme, Mas o que o Senhor Jesus direciona cada um dos pais, cada uma das mães, para cuidar bem da sua família, Essa é a minha oração, que Deus dê sabedoria a cada um daqueles que têm filho para cuidar deles, Então, essa túnica de várias cores, que eu falei de 7, é de várias cores, então a gente vê que ali ainda causou mais ciúme ainda. E para acabar de completar, quando José contara o sonho dele para os irmãos, para o pai, os irmãos ficavam mais furiosos ainda. Porque no primeiro sonho que José conta, que é aquele sonho que ele fala acerca dos feixes, O feixe dele está de pé e os outros se curvando. Os irmãos, nós vamos nos inclinar junto a você,
Aí depois ele sonha um outro sonho, que também ele conta ali juntamente por irmão deles, e os irmãos dele e o pai estão juntos também, né, acerca que vê a lua e as estrelas, a lua, né, e o sol e 11 estrelas se curvando diante dele, né? Então aí até o próprio pai diz, então eu e sua mãe e seus irmãos vamos nos render, vamos te reverenciar. Então a gente vê, irmãos, que aquele sonho de José era uma revelação divina. Então guarde tudo no seu coração que o Senhor Jesus fizer falar com você através dos sonhos, que você sentir que é de Deus, através das profecias, né? É bom a gente guardar no coração e saber que Deus é fiel para cumprir. Porque a gente tem visto desde o começo da história que tudo aquilo que o Senhor tem falado, Ele tem cumprido na vida dos seus. Graças a Deus por isso. E aqui a gente vê que diante de todo esse cenário, havia aquela raiva dos irmãos de José. Até chegar esse ponto onde nós lemos. E quando um dia o pai de José, que no caso já era Israel, né, que Jacó teve seu nome mudado para Israel, aí ele pede para ele ver os irmãos. E ali os irmãos, quando vê Jacó, né, no campo, aí os irmãos, quando vê José ali, né, que o pai pede para eles ir lá no campo ver eles, o que é que eles estão fazendo, porque José geralmente trazia as informações acerca dos irmãos deles, né, e as informações não eram boas. Aí o pai pediu ali para ele ir, né, e trazer as informações dos irmãos. E os irmãos dele, quando vê ele, diz, levem o sonhador morto. Aí começa a tramar, né, de tirar a vida, né, e aí até que resolve jogar no poço. Mas depois eles tiram do poço e desse poço resolve vender para essa companhia ismaelita. Foi a parte que nós lemos. Mas graças a Deus, irmão, porque quando o Senhor tem um plano, pode jogar a gente no poço, pode fazer o que quiser, mas a palavra de Deus é que vai prevalecer. Não se preocupe com o que as pessoas têm feito na sua vida, mas se apegue à palavra de Deus, se apegue àquilo que o Senhor está falando, porque é isso que vai acontecer com você. É o que Deus está falando. Os irmãos de José ali pensando que vendendo José ia acabar com José. Mas ali eles estavam levando José para a vitória de José, né? Estava fazendo ali o cumprimento do desenrolar da vida de José através daquele ato de vender ele para os ismaelitas. Ali ele foi para o Egito. A Bíblia fala que ele foi ficar na casa de Potifar, né? Um cidadão egípcio. E a Bíblia nos conta que Deus era com José, assim como Deus é com você, Deus é comigo, Deus é com todo aquele que o serve, Deus é com todos aqueles que temem a Ele, graças a Deus por isso. E Deus é poderoso para nos guardar em toda situação. Não tema a afronta do inimigo, mas saiba que o Senhor é contigo para te proteger onde você estiver. Porque José estava ali, Deus era com José. Tudo que José fazia prosperava, graças a Deus por isso. E assim, essa é a ordem de Deus, que tudo que nós fizermos também, em nome do Senhor Jesus, prospere para a glória dele, né? Então ali, a mulher de Potifar viu José e se encantou com José, porque a Bíblia diz que José era um varão formoso. Então ali aquela mulher se encantou com José, quis ficar com José, mas José não quis, fugiu. Né? Deixou aquela mulher ali, saiu correndo, mas antes ela pegou a túnica de José. Então, a roupa, e ele fugiu nu. Então, ali a gente vê que para não pecar, ele prefere correr, virar as costas, mas não fazer a coisa errada contra o Senhor dele, né? Primeiro, ele temia a Deus e também respeitava o Senhor dele, que era Potifar. E aquela mulher inventa aquela história que José vai parar na cadeia. Mas a Bíblia diz que até lá na cadeia o Senhor era com José, glória a Deus. Quando pensa que vai nos acabar, quando pensa que vai tirar da nossa vida, que nós vamos estar acabados, arrasados, agora está no fundo do poço, mas até mesmo nesse fundo do poço o Senhor é conosco para nos erguer. Glória a Deus por isso. Deus poderoso esse nosso. E ali a Bíblia diz que até aquele carcereiro também, Deus deu graça a José nos olhos do carcereiro, que José ficava ali tipo, administrando, cuidando ali da cadeia. E aí conta que o padeiro e o copeiro foram para lá. E os dois um dia tiveram um sonho. E José revelou ali o sonho daqueles dois. Um dia José vendo eles tristes, aí ele conversando com eles, José contou. Eles contou para José o que tinham sonhado, né? Um sonhou uma coisa, outro sonhou outra. Aí o copeiro contou o sonho dele, José interpretou, falando, olha esse sonho, diz que você vai voltar lá para o palácio, vai voltar a servir Faraó.
Graças a Deus por isso. E para o copeiro, para o padeiro, né, o sonho seria que o padeiro, a interpretação do sonho, o padeiro ia morrer enforcado. E ali, como José contara, isso aconteceu. Graças a Deus. Coisa boa é nós estarmos na dispensação do Senhor Jesus, porque o nosso Deus não nos deixa enganar acerca de nada. Porque tudo isso era porque José era um jovem obediente a Deus, um jovem temente a Deus. Então, isso que cada um de nós devemos ser e fazer sempre. Obedecer a Deus, temer a Deus. O princípio da sabedoria está no temor. Glória a Deus por isso. E ali a Bíblia nos conta que, como José falar, isso aconteceu. O padeiro acabou morrendo, o copeiro foi para o palácio. José falou para o copeiro: quando estiver lá, lembra de mim, né, para que eu também venha sair daqui desse cárcere. E no caso é a cadeia hoje, né, desse cárcere. E aí o padeiro, o copeiro foi para lá, servindo o faraó, isso e aquilo, e se esqueceu de José. Mas graças a Deus que o Senhor Jesus não esquece de nenhum de nós. Aleluias. Glória a Deus por isso. Ele não esquece, querido. Por isso que a Bíblia nos diz que o Senhor Jesus tem o nosso nome na palma da mão dele, né? Glória a Deus. A Bíblia nos fala que pode uma mãe esquecer de um filho, muito difícil. Mas o Senhor Deus, mesmo que uma mãe esqueça do filho, o Senhor Deus jamais esquece de nós. Glória a Deus por isso. Um dia Deus deu um sonho ao Faraó. E Faraó ali ficou atribulado que ninguém ali no reino conseguia interpretar aquele sonho. Aí aquele copeiro lembra de José, glória a Deus. E aí quando José chega, que interpreta o sonho de Faraó, né, falando acerca das vacas magras, da vaca gorda, das espigas cheias, né? E ali José disse que seria o ano de seca, o ano de fartura, que teria que juntar no ano de fartura. E ele disse para Faraó que Faraó escolhesse um varão inteligente, alguém para cuidar da administração ali. E Faraó bota quem? O próprio José. Glória a Deus por isso. Então ali, irmão, nós vemos que o projeto de Deus se cumprindo na vida de José. Por tudo aquilo que José vinha passando, toda aquela diversidade. Agora chega a ser o segundo homem do Egito, o governador do Egito. Glória a Deus por isso, que acima de José só tinha Faraó. E é isso que Deus faz, irmão. Por isso que a Bíblia diz que ele ergue do monturo necessitado, né, do herdeiro. Glória a Deus por isso, e faz assentar na mesa com os príncipes. Esse nosso Deus é fiel. Esse nosso Deus é maravilhoso. Oh, glórias. E aí, ali, quando José está ali governando, a fome chega também lá em Canaã. E os irmãos de José vão buscar comida lá. Isso acontece, e aí nesse movimento deles buscar comida, José o reconhece, mas aí José não se identifica logo de cara para com eles. Aí José faz ali uma caminha para ver como é que estão o ânimo deles, como é que eles agora estão se comportando, se ainda estão pessoas boas ou se estão pessoas más, né? E ali eles veem que eles mudaram, através daquele projeto que ele faz ali, ele faz um jeito de tentar intimidar eles para que um dos irmãos dele ficasse com ele, né? No caso, o irmão mais novo. E depois aí, Jacó tem esse outro filho, que é o filho mais novo de Jacó, que no caso seria Benjamim. Então ali eles não querem deixar Benjamim por conta do pai. Aí ele vê que agora eles estão umas pessoas mudadas. E aí José se revela a eles. Glória a Deus por isso. Essa história é uma história maravilhosa, porque nós sabemos que só uma pessoa que tem Deus na vida para fazer isso. Esses irmãos que fizeram tanta coisa mal com ele, agora José está com eles nas mãos, mas José está ali abençoando aqueles irmãos. Glória a Deus. Aí a gente vê que todo aquele sonho que José teve no começo vem se desfechar agora, né? A gente vai vendo o desfecho, vai se realizando agora ali. Porque aí eles acabam vindo e se prostrando diante de José. Glória a Deus por isso, que agora José está na administração do Egito. Os outros lugares, tudo com fome, tudo sofrendo. E aí as pessoas vão para lá para o Egito porque José está usando aquela técnica, né? Eles estocaram, agora eles têm, aí podem ajudar os outros lugares, vendendo a comida. E o povo do Egito também não estava sofrendo. É assim que Deus faz, irmãos. Pega aquele que não é nada e coloca para fazer algo grande, graças a Deus por isso. Então, é por isso que a Bíblia nos diz que ele pega as coisas fracas e confunde as fortes, né? Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Então, graças a Deus, porque nosso Deus não vê como o homem vê. E ali José faz aquele plano maravilhoso e viu que eles estavam mudados. José se revela a eles. E graças a Deus, e depois aí a gente vê aquela alegria, aquela harmonia na família de José. E quando eles ficam tristes, pensando que José vai acabar com eles, vai fazer alguma coisa, José diz não.
Graças a Deus. José disse que ali foi Deus que preparou aquilo ali para eles, para conservar a vida deles. Porque agora, no caso, né, na passagem, aqui já no finalzinho, no capítulo 45, né, fala que José fala para ele que só seria, já tinha passado 2 anos de seca, ainda faltava mais 5. Então aí mais para frente José disse, foi Deus que fez isso para conservar em vós a vida, né? Que agora ele como governador do Egito já podia ajudar eles, né? Aí eles todos vieram morar também com José no Egito. E aí foi bênção da parte de Deus para aquela família. Que coisa linda. Uma história maravilhosa que nós temos que cada dia mais estar aprendendo esse dom, essa coisa maravilhosa que é o perdão. Difícil, mas porém é necessário. A gente vê ali que José podia agora prender os irmãos dele, matar os irmãos dele por tudo que os irmãos dele fizeram com ele, jogar em cova, vender, né? Mas não, José sabia que ali foi um projeto de Deus, para que ele fosse parar no Egito e através dele, a vida dele, de muitas pessoas e principalmente da família dele também fosse conservada. Glória a Deus por isso. Aí nós vemos o cuidado de Deus com José, com sua família, e assim o cuidado de Deus para com nós todos. O segredo é nós estarmos na dispensação de Deus, obedecendo a Ele, que com certeza nós seremos vitoriosos, assim como José foi e com toda a sua família. Graças a Deus. E Abraão e Jacó que choraram tanto a morte de José, pôde passar ali muitos momentos felizes com seu filho amado. Graças a Deus. E assim, irmãos, que Deus faz. Deus realiza nossos sonhos. Os sonhos que para eles era absurdo, Deus trabalhou de maneira tremenda e foi verdadeiro. E assim os irmãos dele se viram a ele, né? Vieram e se inclinar diante dele, aconteceu como no sonho. Deus é fiel. Fique na dispensação do Senhor, que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele tem prometido a você e para realizar. No tempo dele vai dar tudo certo. Não fuja da presença de Deus. O segredo é ficar na dispensação de Deus, da graça, e firme na presença dEle, porque o nosso Senhor é fiel para conosco. Vamos estar orando. Senhor, meu Deus, obrigada por esse dia maravilhoso que nos encontramos na Tua presença. Obrigada pelo Teu amor para com cada um de nós. Pai, cuida dos nossos familiares. Cuida, Pai, de toda a humanidade, Deus. Continua abençoando, dando-nos graça e ajuda a fazer o Teu querer, para a glória do Teu nome. Dá-nos um dia abençoado na Tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, querida? Compartilhe compartilhe essa mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal. Que Cristo Jesus abençoe a todos, todos que estão assistindo, todos que estão se inscrevendo. Um forte abraço, que Cristo Jesus abençoe a todos. E aí vamos seguindo, porque o Senhor é poderoso para nos abençoar grandemente. A paz do Senhor, tenha um dia abençoado na presença do nosso Deus. Jesus abençoe.